Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol nessa véspera de feriado, com dois grandes jogos, um em Porto Alegre, 9h45. Parabéns para o Tresurb, né? Não vai ter trem depois do jogo. Sacanagem, né? Eu não sei se a Arena tem alguma encrenca com o Tresurb, alguma coisa. Não está bem contada essa história. Esse negócio de manutenção, por que não pode ser manutenção amanhã à noite? Por que não pode ser sábado à noite? Né? Bom, sábado tem o Inter que joga aí com o Sport Recife, né? Quer dizer, então, mas que seja qualquer outro dia, uma manutenção num dia que tem um jogo às 9h45 da noite. Por que não ocorreu nessa madrugada, então? Pois é. Outra, em Rio, São Paulo, estou fazendo exatamente o contrário. O trem começa mais cedo e termina mais cedo para beneficiar a população. Termina mais tarde. Mais tarde, Fora exatamente. todos os vagões novos que estão parados, né? Sem manutenção, lá em manutenção, depois de todo aquele auê que saiu lá com esses vagões. Imagina só, né, o que poderia acontecer aí para a população gaúcha, né? Pois é. Gustavo Endres, campeão olímpico em 2004, 42 anos, natural lá de Passo Fundo, que pertence à grande Lagoa Vermelha. É o contrário. 2,3 metros de altura, coloradaço. Que vai. E vai falar sobre vôlei, mas vai falar também sobre futebol aqui. E, obviamente, vamos falar sobre como é que está o engajamento do governo, se há ou não há, se é uma coisa definitiva, se melhorou, se piorou, quais as nossas perspectivas nas próximas competições, como é que fica a formação de atletas com menos incentivos. Enfim, vamos falar também sobre isso. Só para você ter uma ideia de quem não conhece o Gustavo Endres, 5 vezes campeão sul-americano, 2 vezes campeão da Copa dos Campeões, 3 vezes campeão da Copa América, 6 vezes campeão na Liga Mundial, 2 vezes campeão do Campeonato Mundial, 1 vez medalhista de prata na Olimpíada de Pequim, em 2004, 1 vez medalhista de ouro no Pan-Americano de Guadalajara, em 2011, 1 vez medalhista de ouro na Olimpíada de Atenas de 2004. Não esqueci de nada aí, Leão? Não, tá ótimo. Tá bom o currículo. Tá bom. Esses aqui são só os principais, né? Claro, tem Liga Mundial que tem todo ano, que o Brasil ganhou a rodo. Não, é que se eu ficar aqui, vou até 1h45. É só com título, né? Aí não vai. E o Internacional, Leão, nessa sua vida, e o que... Melhorou bastante, né? Acho que tá o Inter mais combatível, mais energético. Esse último jogo do Corinthians foi a cara do Internacional, né? A cara do que eu ouvi sempre o meu pai torcendo, né? Que era esse Inter mais combativo, em busca da vitória, em busca do gol, em busca do jogo, né? E contra um adversário que sempre foi uma pedra do sapato aí do Inter, que é o Corinthians. Então, parabéns à equipe, tá em crescimento. Eu acho que o meio de campo ali já está ajustado, né? Com o Rodrigo Dourado, com o Patrick na esquerda, com o Edenilson, está bem postado. E na frente a gente está fazendo essas modificações e está dando certo, né? O Rossi está entrando bem, o Luca foi uma grande contratação, né? O Damião voltou a fazer gol. Então... Não, e o Damião que abre o olho, né? Se o Potker for experimentado hoje como centroavante e der certo, porque o Potker tem ameaça na beirada. E vai virar ameaça ao Damião no meio. Exatamente. Porque essa é a tendência. Porque o Patrick vai jogar do lado do Edenilson e do Dourado, mas fazendo mais às vezes de D'Alessandro do que de Patrick. Porque nas laterais já tem o Luca, já tem o Rossi, já tem o Nico. Ou então o Nico centralizado com o Patrick mais pela esquerda. E na frente... Esse é o ideal para mim hoje, inclusive, Rec. O Nico Lopes recebendo a oportunidade para substituir o D'Alessandro, jogando... É que ele joga mais na frente, né? Mas é que tá, se a gente for pegar o histórico, o melhor momento dele lá no Uruguai foi como o Luan no Grêmio. É um meio atacante, joga atrás, o centroavante, centralizado. O que o Inter fez contra o Corinthians foi 4-1. Sim. Dourado, Edenilson e Patrick para compensar a ausência do D'Alessandro, 2 abertos, e aí pode ser Luca e Rossi ou Luca e Nico Lopes, e lá na frente o Damião ou o Potker, né? Porque nesse caso, contra o Corinthians jogaram os dois, né? Aí não jogou o Nico, mas o Potker, ele tem cacuete de centroavante, daqueles que parte de... Né? Muita velocidade, muito, né? Sabe quem é que eu lembro vendo o Potker jogar? Que foi famoso na Alemanha, que não chegou a ser muito famoso. O Ailton Boca de Cinzeiro, que jogou no Internacional em 95, ele tinha uma boca que era um negócio espetacular. E eu apelidei ele de Ailton Boca de Cinzeiro. Boca de Cinzeiro. E era tarado por camisa, gastava todo o salário dele na Alemanha em camisa. Foi um dos grandes destaques. Falando veio do Ipiranga. Nosso amigo lá, né?
O doutor Cláudio doutor Cláudio está sempre nas bocas, né? Mas aí é o seguinte, ele veio do Ipiranga de Erechim, se não me engano tinha sido artilheiro da segunda divisão, foi trazido pelo Jorge Machado, eu era setorista do Internacional, e aquela criança quando sorria, eu vou dizer, parecia que ia abocanhar algum, né? Mas era artilheiro que jogava na velocidade, e o Abelão usou muito bem isso. Em 95, o Inter ganhou um turno do Campeonato Brasileiro, usando essa característica em especial do Ailton Boca de Cisero. E o Potker pode fazer essa inversão com o próprio Luca, né? Assim como eles fizeram na Ponte Preta. Podem brincar ali. Troca mais para a direita, o Luca jogar mais avançado. Agora, se o Inter quiser ser abusado, dá para colocar todos no mesmo time. Né? Dá para colocar o Nico, dá para colocar o Rossi, dá para colocar o Luca, dá para colocar o Potker, só que vai ter que tirar ou o Edenilson ou o Patrick. Mas aí é um time alegre, né? Não, pode jogar com 2 marcadores na meia cancha. Aí vai estar sorrindo mais que o Boca de Cinzeiro aí. Mas o esquema do Grêmio é 4-2-3-1. E o Inter pode transformar isso em 4-2-3-1, desde que os caras marquem. Edenilson e Dourado, o Nico centralizado, Luca por um lado, o Rossi pelo outro, Potker na frente. Mas tira o Patrick, que pra mim é o melhor reforço do Inter. Que baita jogador. O Patrick aberto na esquerda, o Luca na direita, o Nico centralizado. Só tem uma diferença dessa esquematização que você está falando para a do Grêmio. A do Grêmio, uma das extremas é realizada pelo Ramiro, que é um meia que chega na frente. Compõe mais na defesa. Aí tu colocar Rossi de um lado, Luca do outro, Nico, Perfeito, o Potker, aí é muito atacante. Mas por isso que eu comparo o Patrick ao Ramiro. A seleção brasileira, se jogar com o William no lugar do Renato Augusto, é esse esquema. Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar, Gabriel Jesus. Aí vamos dizer que é fácil, ele vai jogar contra a Alemanha, não é contra o Palmeiras, contra o Vitória da Bahia, contra o Corinthians. Apesar que o Tite gosta muito do 4-1-4-1, né? Ele Mas é o isso. Paulinho avançado, no caso. Só o Casemiro isolado. Sim, Casemiro. Aí os dois articuladores, Felipe Coutinho e o Paulinho, o William e Neymar nas beiradas. Isso. E o Gabriel Jesus. Não bem nas beiradas, assim, né? Já meio como atacantes, ponteiros quase, né? O William e o Neymar. Mas, de qualquer forma, tendo que recuar. Aliás, o Valdomiro recuava em 75 no Internacional. O Mário Sérgio recuava em 79. O Lula também tinha que fazer o Cerca Lourenço no lateral adversário. Porque quando os laterais avançavam, na época, quem recuava eram os centro-médios. Né? E aí depois, com o Zagallo já na Copa de 58, o próprio ponteiro esquerdo recuava. Quer dizer... Não é do nosso tempo isso aí, Reg. Já estava na crônica, mas não é do nosso tempo. O Boris Cabral também não é do meu tempo. E eu sei que foi ele que chegou aí. Agora, falando em recomposição, quem está fazendo isso muito bem é o Everton do Grêmio, né? Porque antes nós criticávamos que a diferença do Everton do Pedro Rocha é que ele não recompunha. E agora ele está voltando com maestria para marcar. Que o Potker não consegue fazer. Aí mas o Potker é mais grandão, é mais pesadão. Por isso que eu estou dizendo que o Damião pode correr algum risco. Embora para trombar com o zagueiro não tenha como o Damião, né? A altura, a força dele, né? E ele puxa o time para cima do adversário com isso. Não que dê muito resultado, mas para um time que ainda não tem um padrão de jogo, Truvisca no fedor, meu filho. Como é que é? Truvisca no fedor. Essa é a coisa lá do Passo Fundo, não é? Isso é da Grande Lagoa Vermelha. Isso é bem de Passo Fundo. Né? E aí é o seguinte, o atacante pega o rebote, né? O que fez o Zeca? Tocou-lhe a bola, o lateralzinho do Corinthians se atrapalhou, Mantuan, né? Se atrapalhou e o Internacional fez o gol com o Rossi. Aliás, com uma esperteza, né? É ligado em 440, não é nem 220 esse Rossi. Isso aí é um acelerado, isso aí vou ter que dizer uma coisa. E foi pensado, né? Ele falou no lance depois do jogo, né? Eu sabia que ele ia dar o toque para frente, na direita ele se antecipou, né? Escorregou e meteu a bola para dentro. A presença dele, que é um sarninha para cima do time. Esse Rossi é um sarninha, né? Ele fica ali. E tu viu que ele já é metido a comandar a torcida. Isso aí, ele tem tudo para virar um André Lima.
Agora tu citou um nome que eu acho essencial, Reg, que é o do Zeca, lateral direito. Zeca. Porque o Inter, desde a saída do William, não tinha mais um lateral. Pelo menos passaram 7 jogadores por ali. Os enchedores de saco da internet me largaram de mão. Eu dizia que o Zeca era o melhor lateral direito do Brasil, e os caras, não, que Zeca, nem viu. Como eu não vi jogar? Vi jogar contra a Grêmio, vi jogar contra a Inter, vi jogar contra o São Paulo. Nas Olimpíadas. Na Olimpíada. Para um pouquinho. Para mim, o golaço que ele fez contra o Grêmio aqui, em certa vez, não foi por acaso. Ele bate com consciência na bola. E tá fora de ritmo ainda, né, Rec? Vai evoluir bastante ainda. Olha aqui, nós tivemos hoje o sorteio da Copa do Brasil. Eu não sei se o Grêmio deu azar ou deu sorte. Por quê? Se pega um Bahia, e o segundo jogo é na Bahia, esses caras vêm com 12 dentro da goleira aí, né, como veio o Atlético Paranaense, como veio o Internacional, né, como veio o Paraná, e complica a vida do Grêmio. Sim. O Flamengo joga e deixa jogar. E o Grêmio é melhor do que o Flamengo. Independente se vai decidir aqui ou lá. A última vez que o Grêmio decidiu lá, eu estava lá no Maracanã, 97, o Grêmio ganhou todo arrebentado, com João Antônio e Otacílio na meia cancha. O João Antônio estava armazenado aí, arquivado, nem lembrava que ele existia. E o Grêmio não tinha quem colocar, colocou o João Antônio meio lesionado. Ele deu uma meia-lua no zagueiro, se não me engano era Fabiano, o zagueiro do Flamengo, e guardou. Mas só para divulgar todos os confrontos, Flamengo e Grêmio decide fora, Chapecoense e Corinthians, Chapecoense decide em casa, Palmeiras... E aí esse é o confronto da semifinal, esses dois duelos. O Grêmio passando enfrenta ou Corinthians ou Chapecoense. Pois é, tu vê, se pega uma Chapecoense, tá com a mão na taça. E pode pegar o Cruzeiro na final, que seria o duelo dos reis de Copas, né, dos maiores campeões da Copa do Brasil. Que o ano passado aconteceu na semifinal. Exatamente. Palmeiras e Vasco ou Bahia, e Cruzeiro contra Atlético Paranaense ou Santos. Como aqui tudo é grenalização, vejam só, alemão, como o Internacional, Gustavo Endres, não vou chamar de alemão, vou chamar pelo nome certinho, bonitinho. Alemão muita gente me chama de alemão. É mais conhecido. Mas o Internacional, se for para a Libertadores da América, e se for mal na Libertadores da América, o Inter já estará entre os 16 da Copa do Brasil. Só classificar. E pode cruzar com o Goiás da vida, como o Grêmio cruzou, o Goiás fritando para comer o torresmo, né? Então, o Internacional... há 3 anos deixa de entrar na boa na Copa do Brasil, e esse ano bizonhamente ficou fora no jogo contra o Vitória, com erro de arbitragem ou não. O Internacional tinha que passar pelo Vitória. E se tivesse ganho a Série B no passado, não teria passado por tudo também isso agora, né? todo esse também caminho. teria tido um prêmio por ter Claro, disputado a Série B. sem dúvida. Teria tido uma compensação, que eu quero dizer. Bom, o Grêmio teve esse sorteio, primeira partida na Arena, segunda no Rio de Janeiro. Diretor Deco Nascimento disse na Rádio Grenal que é uma equipe que gosta de jogar e que facilita a vida para o Grêmio. Seu Verardi, que nós vamos reproduzir a entrevista que fizemos com ele amanhã aqui, à 1h, vale a pena uma entrevista extraordinária com o seu Verardi. E o seu Verardi disse o seguinte: eu torço para pegar o Flamengo, porque o Flamengo é freguês do Grêmio. Olha, essas declarações aí são perigosas. Ai. Essas provocações Seu aí. Verardi. O homem é baixo, hein? Isso funciona também, né, Gustavo? É ruim, hein? Não, vamos ficar bem quietinho. Não, mas o seu Verardi já está tranquilo, tá, né? Ele já não tem mais aquela adrenalina. Claro, ele sofre também, mas eu estou dizendo aquela coisa de ter que ir para cima e tal. Ele dá a opinião dele. E o Flamengo, que já ganhou e perdeu decisões para o Grêmio. Sim. Ganhou em 82 aqui em Porto Alegre. O presidente Romildo falou em uma rádio agora pela manhã, não me lembro qual, deu uma frase apenas dizendo: é ruim para os dois, tanto para o Grêmio como para o Flamengo. Claro que o bom é pegar o Bahia ou a Chapecoense. O Bahia não confirmou ainda, né? Tu vem de novo com essa conversa? Mas tem que passar pelo Mas Vasco. vai passar, porque já passou até por debaixo da cordinha. É que o Maurício gosta muito do trabalho do Guardiola, né? O Guto Ferreira à frente do Bahia ali é... Não, mas vai reverter. Tô dizendo que o Vasco não tá morto. Do Zé Ricardo. Ele gosta do Zé Ricardo, sim, é o contrário. Não, mas é o que eu falei, eu não sei qual Vasco que vai entrar em campo O contra o Júlio Bahia. Lemos eu nem apresentei, porque o Júlio já é conhecido. Estamos aí, Inclusive um grande consumidor de Foreman.
Assim como o Luiz Carlos Reis, a vitamina do homem. Eu não vivo sem. Que história é essa aí desse? Formelha é para dar uma energia. É um suplemento vitamínico, para dar um produto fantástico. É para bombar. Olha aqui, ó. Campeonato Brasileiro, hoje tem o Grêmio às 9h45 contra o Fluminense. E eu já estou acreditando em 15 a 18 mil, né? O Grêmio já melhorou a previsão. E tem o exemplo do Internacional, até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio da forma que der, né? Deu uma adaptada na letra aqui para... então é isso aí, vai de carona, vai a pé, não interessa. Groi, Madison, Bressan, Kahneman, Bruno Cortes, aí entra a dúvida, e é dúvida mesmo, né? E acho que tem motivo para ter dúvida o Renato. Jailson ou Cícero. Aposto no Cícero. Maicon, Ramiro, Luan, Everton, com o André que está devendo na frente. O Inter enfrenta o Vitória, 7h30 no Barradão. Não tem mais aquele fedor do lixão que tinha lá, porque tiraram o lixo hospitalar que tinha do lado do estádio. D'Alessandro, Iago e Damião são os desfalques. Vitor Cuesta está de volta. É a primeira vez que teremos rodada no meio de semana. Que o calendário estava tranquilo até então. Danilo Fernandes, Zeca, Moledo, Cuesta, com o Wendel muito provavelmente na lateral esquerda. A única probabilidade diferente seria colocar o Patrick ali e aí sim fazer a festinha que eu tinha dito. Como terminou contra o Corinthians, né? Aí coloca aí coloca na meia cancha também o Nico e na frente também o Rossi, né? Seriam fora todos. De casa é ruim, hein? Bom, mas uma hora vai ter que perder o Ciborrovski esse aí, né? Vai ter que ganhar uma partida fora de casa. Não, mas como diria o nosso amigo Cautela... veja bem. Dourado, Edenilson, Patrick e Luca Rossi com o Potker. E aí, o que poderia ser diferente, que eu ia dizer, o Patrick na esquerda, entrando o Nico Lopes no time, ou saindo o Rossi, entrando o Nico Lopes na equipe. Uma informação importante, é que ontem... sempre é importante. Ontem, no preliminar, nós divulgamos o posicionamento da Transurb, dizendo que não existiria uma ação especial por conta do jogo. Voltaram atrás, teremos trens após a partida na arena. De tanto bater... Com certeza. Agora vamos aplaudir de novo. Vamos aplaudir agora, é merecido. Aliás, eles existem para isso, né? Para carregar a população. A estação funcionará 50 minutos após o jogo. Ótimo. Então vai ter tempo para todo mundo, vai ter frota de ônibus especial também. Pena que divulgaram, faltando o quê? 10 horas pro jogo? Porque isso aí prolifera agora com as redes sociais, não tem problema. Porque é para grande Porto Alegre. Se fosse influenciar na vida do público do interior, aí seria quase que tarde para quem vem de Chapecó, Xanxerê, Xaxim, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, né, irmão? Mas ainda bem. E nós começamos a bater nessa tecla sexta-feira aqui. Tem que ter Transurb. Viu, pessoal da Arena? Vocês também têm que pressionar, não é só a gente ficar aqui berrando no microfone. Só fazer uma observação na escalação do Grêmio que você falou ali agora. Eu acho que o grande problema é a lateral direita, né? O Léo Moura fora, com uma lesão na panturrilha, um desconforto muscular. O Madison, ele acaba decrescendo o futebol do Grêmio. Ele é um jogador bastante insuficiente ainda. Ele é muito distante do Léo Moura. Alemão, no Inter, qual é a formação que você acha ideal e o que mais te agrada nesse novo Inter, mais solto dentro de campo? O que mais me agrada é manter essa cautela falada aqui pelo Júlio, né? De manter ali aquele trio no meio de campo, né? Acho que atrás já está bem estabilizado, né? O Iago, o Zeca ali, agora o Wendel, com o Cuesta e o Moledo voltando e voltando a jogar o futebol que jogava anteriormente, antes de sair do Inter, né? Manter aqueles três ali na meia cancha e na frente ele escolheu que é melhor, né? O Aldair escolheu o que é melhor, o que está no momento melhor. Eu vejo muito o Rossi e o Luca num momento muito bom. O Potker ainda parece que está devendo alguma coisa, né? Da história dele, do histórico dele, do futebol dele. Então dar mais uma chance, até porque não vai ter o Damião, né? E o Nico ali para entrar num eventual segundo tempo, porque sempre quando ele começa os jogos, ou o que me parece, né? Nos jogos que eu assisti, ele não joga bem. Quando ele entra no segundo tempo ali, quando o jogo tá meio truncado, ele consegue fazer um pouco a diferença. Então esse é o meu internacional ideal. Certo. Agora, você estava falando do Patrick. O problema é o seguinte, o Patrick, ele parece que não tem condicionamento físico, que é o que mais se entrega dentro de campo. Só que a bola tem que andar mais, né? Tem que andar mais. Porque senão o Patrick vai virar D'Alessandro e aí... Né? E o Inter pode jogar com o D'Alessandro também, né? E aí, se tiver mais o D'Alessandro para brigar, quem é que sobra?
Sobra o Luca, sobra o Potker, sobra o Damião. Pra mim sobra o Damião. Eu colocaria o Potker na frente, o D'Alessandro centralizado no meio campo. E já está sobrando o Nico Lopes também, né? Que, aliás, o Nico seria o reserva imediato do D'Alessandro. Entra nos 15 do segundo tempo. Sabe qual é a média de gols do Nico Lopes? Eu acho que é melhor do Inter. 1 gol a cada 2 partidas e meia. E se pegar o tempo que ele jogou, é impressionante a média de gols do Nico Lopes. Parece que toma formendo, né? Olha aqui, ó. O Roger, ele fez 13 partidas no Internacional, 2 gols. 1 gol a cada 6 jogos e meio. O Damião, em 12 partidas, fez 2 gols. 1 gol a cada 6 jogos. O Jael, em 20 partidas esse ano no Grêmio, marcou 5 gols. 1 gol a cada 4 partidas. E a mesma média do André, que em 8 jogos fez 2 gols. O Nico Lopes tem quase o dobro do que o Jael, quase o dobro do que o André. E se pegar por tempo jogado, tem um aproveitamento melhor ainda. Então, o problema do Inter é quem faz gol. Seria, ele se desliga e tal. E olha, teve lance de pênalti que não marcaram contra o Palmeiras. Ele sofreu pênalti em Grenal. Ele fez 2 gols contra o Bahia quando o jogo estava encruado. Ele não faz só coisinha pronta, aquele golzinho facinho, né? Embaixo do... Até fazendo um gancho com o vôlei sobre o Nico Lopes, né? Porque no ano passado muito se falava do Everton no Grêmio, que o Everton era o jogador do segundo tempo. Que ele começava a partida, não tinha o mesmo rendimento, precisava entrar depois para decidir, comparando ao Nico Lopes. E esse ano, com a sequência de jogos, o Everton deu resposta. No vôlei, por exemplo, em qualquer modalidade esportiva, a importância que essa sequência, que esse ritmo de atuação dá na performance do atleta, né? Com certeza, e principalmente, assim, digamos, a nível de seleção, um atleta que foi convocado pela primeira vez, no primeiro momento, né, de não queimar as etapas dele, de não queimar, digamos assim, o voleibol dele, então, ir colocando aos poucos, bem como falou, quando o jogo tá tranquilo, tá lá, 22, 23 e 16, põe um garoto para jogar 2, 3 pontos, né? Num outro jogo, numa outra competição, já põe ele um set inteiro, né? Isso é muito importante para a formação do atleta. Eu passei por isso, né? Cheguei na seleção com 21 anos e aos poucos eu fui adquirindo ritmo. E aí, depois consegui desenvolver todo o meu voleibol. Então isso é importantíssimo. O que eu vejo ali no caso do Nico é que ele tem essa capacidade toda de fazer gol, de fazer muitos gols, só que o comportamento dele, às vezes, acaba indo contra o que ele faz de bom. Né? Mas a mesma implicância que tinham com o Luan no Grêmio. Ele viajava na maionese, jogava um pipoca no Luan. E pra puxar um pouquinho mais a memória... E era boa aquela época, né? Era boa aquela época. Lembram do Alex, que jogou no Palmeiras, na seleção, na Turquia? O Alex tinha, né? O Alex Sultan. Exatamente. O Alex Sultan. Porque ele é um grande jogador, um baita camisa 10, mas dava aquela desligada eventualmente. Mas no final da carreira ele não dava mais aquelas desligadas. Tem estátua na Turquia, inclusive. Ele cresceu muito. No Cruzeiro que esse cara jogou. E se esmerou. Aquele time do Luxemburgo, né? Que aí que tá. O Luxemburgo dos bons tempos era um Luxemburgo enérgico e tudo mais. Mas depois era vinho, era jogo. O Luxemburgo dos bons tempos era o Bernardinho, podemos dizer assim. Pode ser, No tempo Palmeiras lá, que ganhou de tudo, né? O Luxemburgo, brasileiro e tudo mais. Era um grande técnico. Chegou até ir pro Real Madrid, né? Se não me engano, né? Só que daí não... Os Galácticos. Aí não aguentou, né? A pressão. Foi ele que puxou o Sérgio Ramos pra zaga, né? Foi. Lateral e foi pra zaga. Exatamente. E esse Sérgio Ramos não é jogador de futebol, né? É de wrestling, é de luta livre, do que ele lembra de futebol. Aliás, uma incumbência para o Bruno aí, tem uma imagem circulando na internet que quem puxa primeiro é o Salah. Foi divulgado na transmissão, mas não deram muita bola, porque queriam criar a imagem de que o Sérgio Ramos era o malvado. Teve até a Federação Internacional de Judô. Quer dizer que a transmissão era parcial, então? Essa imprensa, é culpa da imprensa. Não, usando nossos colegas. Não, eu tô acusando quem cria. Coisa feia eu tô acusando quem cria os memes nas redes sociais, porque tinha que ter um vilão no jogo. O Salah tá fora da Copa, tem que ter um vilão. Não pode ele ter fora da Copa. Não, mas durante o jogo se dizia isso. Mas a BBC postou isso. Nós estamos há 2 semanas do início da Copa. E ele vai ficar 3 semanas fora.
Ele fica fora de uma ou duas partidas. O presidente E da aí federação... o Egito vai jogar o quê? 3 no total? O presidente da Federação do Egito, ele concedeu uma entrevista nessa madrugada aqui no Brasil, dizendo que o Salah está fora da partida com o Uruguai, que é a estreia do Egito na Copa, mas joga contra a Rússia. Que eles têm convicção de que ele joga o segundo jogo. E aí pode ser um enfrentamento direto, porque uma vaga aí vai ser do Uruguai. E a outra pode ser Egito e pode ser Rússia também. E seria um belo lindo, né? Soares de um lado e o Salah do outro, né? Uma pena que ele não vai poder jogar. Não, essa aí ele tá fora. Esse aí ele tá fora. Já estão Mas acelerando. ele já operou, ele foi operado? Essa informação Ele ou não vai precisar precisou operar? de operação. Mas aí, quando tivermos o lance... E tem um outro momento aí que se a gente não conseguir colocar agora, vamos colocar no cadeira cativa, até porque hoje tem o jogo do Inter concorrendo com a gente, aí, então a gente dá um enfoque maior para o Grêmio e também para algumas curiosidades. Tem os filhos do Messi cantando Vamos, vamos, Argentina, vamos a ganar, que começou em 86, né? 86. Tá afinado hoje, Reg. Tá tudo bem em casa, né? Sempre. Família Lemos. O professor N é que cita que tem parentes que gostam do Reg cantando, né? Muita gente pede pra eu cantar. Muita gente. Faz sucesso quando canta Panela Velha. Panela Velha. Bomba. Panela Velha tem um começo interessante, né? Tô de namoro com uma moça solteirona. Bom, mas olha aqui, o vôlei vive uma crise. O vôlei depois em geral... da crise do COB. Digamos que a CBV vive uma certa crise. Sim. Né? Houve uma intervenção há 3, 4 anos, né? E aí houve desvio de verbas em benefício próprio, né? Um mal aqui de todos os nossos políticos e administradores das maiorias das confederações e federações. Desculpa eu te interromper, prometo depois não interromper mais. Apareceu um escambro da CBF agora com o esquema da Nike, né? Que a comissão foi maior, o presidente do Barcelona lá ganhou meteram a mão. Vê a matéria para nós aí, Maurício, também. Mas é isso mesmo. Monte de coisinha. Infelizmente é isso, está enraizado em todo o esporte brasileiro, não é só no vôlei, no futebol. E no amador é pior ainda, né? Pior, né? A fiscalização é menor. Muito menor. Tem federação que bota só o dinheiro no bolso. Não aparece na mídia, né? Não tem essa fiscalização, né? Esse olhar mais crítico. Sabe quem é o presidente da federação de bocha, por exemplo? Eu não sei. Não faço ideia. Mas é o esporte mais praticado no Rio Grande do Sul. Sim. A gente tá rindo? Não, com certeza. Mas é. O meu pai era fanático do bolão. Viajava o Rio Grande do Sul inteiro atrás desse bolão. Mas quem joga bocha é bom no bolão. Né? Eu sempre joguei bocha e nunca tinha jogado bolão. Quando eu fui, achei uma barbata. Eu derrubava aqueles pauzinhos com naturalidade. Pior que não tem ninguém pra confirmar ou não, né? Não, vídeo da época não pode falar o que quer aqui, né? Não, a bocha tem bastante gente. Tem bastante gente pra confirmar. Aliás, a Associação dos Bochófilos do Rio Grande do Sul queria me lançar candidato a deputado e eles iam me apoiar. Olha aí. Na época, isso há 30 anos, né? Diga, eu era um gurizão, disse, não, aqui é política, nada. Eu estava certo. Enfim, foram novas revelações na Justiça da Espanha que Sandro Rosell, que é o ex-presidente do Barcelona, que era o presidente da Nike para algumas regiões, ele, de um acordo de comissões, ele recebeu comissões da Nike por conta do acordo com a CBF. De galinheiro. Somada a essa denúncia, a denúncia feita nos Estados Unidos, então são duas denúncias, nos Estados Unidos e na Espanha. Somando as duas denúncias, um total de 56 milhões de dólares, mais de 200 milhões de reais, foram pagos em comissões sem registro. Esse que é o pior. Na confederação referente aos contratos. Dinheiro gelado mesmo. Existem as comissões registradas e mais 56 milhões sem registro. E o doutor Ricardo teria recebido parte do... Doutor Ricardo, é muito dinheiro. Era recebido aqui em Porto Alegre com tapete vermelho. Agora todo mundo dá pau. Uma parceria que parecia eterna. No primeiro acordo da Nike com a CBF, que foi realizado em 96, a Trafic receberia 40 milhões de dólares de comissão pelo agenciamento. Depois a Trafic rompeu com a CBF pagou uma comissão menor. A Trafic recebeu 30 milhões. Segundo o seu presidente, que faleceu há pouco, o Júlio Ávila, ele repassou 15 milhões de dólares para o Dr. Ricardo. J. Ávila. O J. Ávila. Mas não me lembro qual era o primeiro nome. Faleceu? Pelo que está citado aqui, teria falecido há pouco tempo. Eu acho que não.
Eu acho que enjaularam ele há pouco tempo. Só se daqui a pouco... Bom, sei lá. Não. Mas enfim, ele repassou 15 milhões de dólares à época para o Ricardo Teixeira. E na renovação de contrato em 2006, tem mais um valor de 12 milhões de dólares que não estão bem explicados, que teriam sido repassados também ao dirigente. E aí depois história em vocês, né? Sim, acaba sujando a imagem até dos esportes amadores, né? Mas o que houve ali... Eu estou dizendo, não indo os recursos para vocês. Exato, então, o que aconteceu com a CBV. Vocês, né? Porque, vocês é que salvam, né? Sim. Que aí é talento e deu. Isso. Né? No caso ali da CBV, houve uma intervenção do Banco do Brasil, que era o patrocinador, ainda é o principal patrocinador, e diminuiu bastante essa verba. Então a CBV, a partir desses 2 anos, aí, 2 últimos anos, teve um déficit muito grande, não está conseguindo pagar as contas, pagar os fornecedores, investindo menos no voleibol, na base, na criançada, nos jovens. Tá aí nos colégios, como é que o voleibol é hoje em dia aproveitado? Na nossa época era razoável até, a gente jogava Nilco, tentava, né? Nilco. Tá tudo bem bom. Eu iniciei com voleibol, não tinha esse tal de Nilco ainda. Não. Sobre o José Ávila, o ex-presidente da Trafic, faleceu essa semana, dia 25. Então tá certo. Dia 25 no Hospital Sírio-Libanês. Então tá, porque eu me perdi na... É que foi no meio da greve dos caminhoneiros, então não se noticiou tanto quanto... 25? Faz 3 dias. Sim. Não, 5 dias. 30? 30, 5 dias. Foi no fim de semana passado. E o que se disputa muito hoje, né, falando ali do Nilco, do vôlei, é o câmbio, né, que também é uma adaptação do voleibol para melhor idade. Então acho que agora o REC entraria mais nesse câmbio aí, que são 9 de cada lado. Aí tá. Você pode segurar a bola, joga a bola de volta. Não, isso aqui tem assim. Eu no colégio... Eu fui muito bom no handball. Handball, então bate muito com esse câmbio. Handball é aqui, ó. Só na habilidade. Como é que é? Bota na câmera aérea aí, por favor. Faz de novo aí, ó. Eu driblava os driblava aqui. Eu só jogava esporte diferente. Bocha, taco, escovão no baralho ali, 3-7 aqui. Quando o cara é craque em muitos esportes, tu já sabe, né, Gustavo? Não. Quando é craque em muitos esportes... Eu só jogava bocha, handball e baralho. Já são 3, já é... Mas o que falta para popularizar mais o vôlei hoje entre os jovens? Aqui no nosso estado, por exemplo. O que a gente sabe assim do vôlei é que ele já tem, digamos assim, o seu local. Ele já é muito difundido no Brasil. Ele é o segundo esporte do nosso país. E o Brasil hoje acho que é um dos 5 países do mundo que tem o voleibol como segundo esporte. Na maioria das vezes não é o voleibol. Então, digamos que no Brasil está bem enraizado. Por todo o histórico do voleibol, desde a época de 60, 70, né? Geração de 80, geração de 90, campeão olímpico em Barcelona. Depois vem a minha geração, agora a geração do Bruninho, campeão olímpica, né? Aqui na Rio 2016. O que falta é um incentivo maior nas escolas. Domingo de manhã estava vendo Brasil e Alemanha, aí, ó, 3-0. Eu saí de casa e tal, e depois perguntei, terminou, estava 2-0 pro Brasil, e ela lá torcendo e xingando. E no vôlei, todo mundo torce. Toda bola é ponta, né? Toda bola é ponta. Então, E do lado da comunicação, um grande nome. 12 anos. 12 anos, olha aí, vai jogar vôlei. Um grande nome que colaborou muito. Tem a tua altura quase. Vai jogar. Inclusive lá não sei se o REC é aqui de Canoas, mas lá na Salle... Sou de Lagoa Vermelha. Não, tudo bem, mas está morando aqui. Morei alguns anos em São Leopoldo e agora voltei para Porto Alegre. Porto Alegre. Mas eu mais moro aqui do que lá. Não, imagino. O dia inteiro aqui. Nós temos a categoria de base ali no Poliesportivo La Salle, né? Se ela quiser entrar nesse do vôlei aí... Ela pratica no colégio lá. Ótimo. E é isso, é ter no colégio, isso que a gente quer mais, né? Que se pratica no colégio. Aliás, cobram um extra. Isso que eu acho errado. E é um dinheirinho bem expressivo. O velho aqui bota... Não chora que a gente começa a vender lenço aqui. Então, todo mês comparecendo. Lá, né? Isso. Província de São Paulo. Mas já vou fazer esse toco aqui. O que precisa melhorar são nas escolas públicas, estaduais, onde não tem esse incentivo. No contraturno tem que ter um incentivo maior. Contraturno tem que absorver. Qual é o problema das escolas públicas? Que às vezes não tem infraestrutura, não tem um ginásio. Não tem um ginásio coberto, e aqui nós
no nosso estado chove, faz frio, então fica difícil para as crianças. E às vezes o próprio espaço é restrito. É restrito, ou não tem material, não tem bola, não tem rede, não tem, então... O que é tem uma que vergonha? ter uma... Eu fico enlouquecido, eu fico louco isso. O que precisa para praticar vôlei? Não precisa tanto. Nada, é uma rede e uma bola. Uma rede e uma bola. Tanto é que a gente joga na praia. Sim. Exatamente. Mas a captação... nós mesmos montamos. É, isso aí. Mas a captação dos clubes nas categorias de base, ela é boa. Pelo menos aqui no nosso estado, né, Gustavo? Aqui tem muitas equipes, digamos, clubes e equipes, né, que tem um trabalho significativo nas categorias de base. Eu posso citar a União, né, que você participou aí, fez todas as suas categorias de base. Aí só fui mini mirim, né? Chegou no infantil... É que o gordinho ele tem que ser muito habilidoso. Tem que ser, né? Eu vou dizer uma coisa, Rec, já que tu fez toco pro Província de São Pedro, eu vou fazer toco pro Americano. Agora eu acabaste de fazer o segundo, bro. Eu fiz o segundo toco, mas eu vou fazer de novo então pro Colégio Metodista Americano. Estudei no Americano de 2002 a 2010 jogando vôlei. O Edgar Schmidt com o Lourenço? Não. Ganhaste bolsa ali, não? Ganhei bolsa. Jogou com o Armando Desessartes? Não, também não são do meu tempo, mas o Thiago, que era destaque na categoria juvenil, era capitão do juvenil e chegou... Thiago Alves figurou na seleção principal. Ele era um pouco mais velho que eu, mas treinava na mesma quadra. Foi vice-campeão olímpico em 2012, Londres 2012. Por ter treinado com o Maurício. Claro, eu que ensinei ele. Exatamente. Eu que ensinei ele. Que barra. Mas eu só fazia rapidinho. Sem o Bernardinho. Acho que não teríamos conquistado todos esses títulos aí. Tá, e como é que vai ser doravante? Eu acho que assim, a seleção, falando mais da masculina, né? Ela tem uma base muito forte, né? Tem atletas desde lá das categorias de base, do infanto, do juvenil, né? Dos 16 aos 20 anos, em que vão continuar dando suporte para a seleção. E o Renan Dalzotto, né? Vem fazendo um belo trabalho, que é também remanescendo a mesma geração do Bernardinho. Eles jogaram junto na seleção. Ele é um cara animado também, né? Tem praticamente a mesma filosofia. Então, com esses dois fatores, vai acabar se mantendo as vitórias, conquistas, né, e da seleção principal. Já voltamos. Vamos assistir o vídeo, então, dos filhos do Messi. Vamos lá. Argentina, vamos a ganar. Que esta banda, que bandera, no te deja calentar. Pra televisão. Mas ele não tem problema de quebrar a TV, né? Será que vai ter dinheiro pra comprar outro? É capaz de dar outro pra ele? Ele não compra nada. Duvido que o Messi compre alguma coisa, né? Pra mim, esses são os filhos do melhor jogador do mundo, na minha opinião. Eu também prefiro o Messi ao Cristiano Ronaldo. No talento... Aí que tá. Talento e eficiência. São eficiência, o outro marca gol de tudo que é jeito. É completo, é dedicado, mas a genialidade do Messi, ela tá acima. Mas a Copa vai definir muito quem vai ser o melhor do mundo eleito pela FIFA. Por falar em definir, vamos assistir aí o capitão Maicon falando sobre os times jogarem retrancados e causarem danos para o Grêmio, aí, problemas, o enfrentamento com o Flu e a lista de 35, uma homenagem ao velho Maicon. A gente vem fazendo jogos de muita qualidade, marcando bastante gols, então os adversários já vêm muito fechados e isso faz parte do futebol. Isso é respeito que tem com a nossa equipe por saber que a nossa equipe é de muita qualidade e se der mole a gente vai fazer mesmo, não tem jeito. Então os adversários vêm fechados, a gente respeita sempre, mas a gente nunca vai mudar o nosso estilo de jogo, a gente joga igual dentro de casa e fora. Sempre buscando a vitória, que é o importante. A gente trabalhou isso, né, no tempo que a gente teve, né, para sempre estar com a posse de bola, agredir o adversário, e nem sempre você vai conseguir fazer o jogo que você fez contra o Santos, contra o Cerro, né, jogos de muita qualidade, um nível muito alto, porque as equipes vão se fechar, mas o mais importante é a gente, dentro de campo, não aceitar isso, né? E é o que a gente está procurando fazer. Não, já assisti um adversário, como você falou, de jogadores jovens, com muita vontade, com um treinador muito experiente, né? Que sabe jogar o campeonato também, dá muita moral, principalmente para os mais novos, né? Porque eu já trabalhei com ele quando eu era garoto,
É um cara sensacional, então tá num momento muito bom, mas ele sabe que a nossa equipe também tem muita qualidade, a gente jogando dentro de casa com o apoio do nosso torcedor, a gente tem que fazer valer isso, até porque a gente ganhando o jogo, a gente ultrapassa eles. E quanto está na lista dos 35, fico muito feliz, isso me motiva ainda mais, até porque eu nunca tinha sido convocado, nem em categoria de base, e hoje com quase 33 anos você ser lembrado pelo treinador da seleção é muito gratificante, é um prêmio, e como eu falei, me motiva para que eu possa estar cada dia melhorando mais e quem sabe aí eu possa ter uma oportunidade. Me lembrou uma convocação, claro, guardadas as devidas proporções, e aí participou até de eliminatórias em 85, o Evaristo Macedo convocando o velho e bom Mário Sérgio. Já voltamos. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria, localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, melhor custo-benefício, 3061-6262. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga, tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo e você pode abastecer no Posto Boqueirão e também no Posto Universitário a gasolina OctaPro. Abasteça 10 litros de OctaPro e ganhe um brinde exclusivo. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para o lanche, o cafezinho, e a Beer Cave Freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. Posto Boqueirão fica aqui em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e funcionando a pleno hoje, aqui em frente ao campus da Ubra, e não tem muita fila. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, televendas 34666133, grande seu Wilson. Acesse o site fache.com.br. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. O caixão pro alemão deve ser melhor preço. Não, vai demorar. Mas se quiser deixar o dinheiro da entrada aqui, já entrega pro Cristiano. O pré-datado do REC tá comigo, né? Já deixei. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265, Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio, afinal, são mais de 40 anos de credibilidade. O Lauro Quadros tem a funerária predileta dele, eu tenho a minha. Claro, a minha São Miguel. Lauro Quadros, reprise amanhã no Cadeira Cativa. Ele e Ibsen Pinheiros. Grande programa. Dá mais ou menos 162 anos de idade os dois. Mais 54 Não, 54 é de carreira. 215 mais ou menos. 54. Então, mas o Maurício dá 300 anos, né? Mais 40 e poucos. Quem é uma múmia de tanta faixa que é o Gustavo. Só um papo rapidinho sobre o time do Gustavo. Rodrigo Caetano, a entrevista que tu fizeste com ele ontem na rádio mostra que ele é o gestor que precisava o Internacional. Só pelo seu discurso. Um discurso entusiasta, mas lúcido. A comunicação do Inter antes sofria com um complexo de inferioridade, estava pequenando o Inter. E o Rodrigo Caetano tem aquele discurso que o Inter tem que ser gigante como é e estar brigando pelo topo sempre. Parabéns e sucesso, Rodrigo Caetano. Que lugar termina o Inter, irmão? Primeiro, campeão. Vai ser campeão brasileiro? Claro, vai ser campeão brasileiro. Não tá com essa bola. Pode anotar aí. Não tá hoje, mas espere, nos espere. Tu acha que o Inter vai voar? Eu tenho que torcer pro meu time ser campeão, né? Não dá. Claro que. Tá, mas sexto vamos ver lugar jogo. Já não é título? Não, já é ótimo. Sexto Uma lugar, vaga na Libertadores já é título. Eu aposto no sexto lugar. Aliás, antes do campeonato começar, né? Fizemos até a apostinha, eu sou fiel depositário, tô com um papelzinho aqui. Diga no teu tablet, tá guardado? Meu tablet. As datas prováveis do confronto do Grêmio com o Flamengo na Copa do Brasil são dia 1º de agosto e dia 15 de agosto, porque os outros meios de semana do mês de agosto, dias 8 e 29, são reservados para a Libertadores. Gustavo Endres, muito simpático e fala sobre todos os assuntos aí, compareça aqui sempre que puder, né? Estou à disposição, muito obrigado aí. Sempre um prazer participar. Aqui agora, né? Por adoção. Por adoção, isso aí. Capital do X. Mas nós vamos Capital do X, Nós vamos continuar discutindo esse negócio de Grande Lagoa Vermelha e tal. Passo Fundo sempre pertenceu à Grande Lagoa Vermelha. É sem réplica. Erechim, Lagoa Vermelha, todos da Grande Passo Fundo. Você sabe. Até 19.